Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS. Esse aqui é um canal em português para quem quer aprender sobre como escalar a empresa de software como serviço. Eu já falei anteriormente sobre outros softwares como serviço que cresceram indo para o modelo open source e quero mostrar mais um aqui. Eles alcançaram $900 mil de ARR, né, que seria Receita Recorrente Anual, em cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eles alcançaram esse faturamento com o open source, fazendo um software que seria uma versão open source de um outro software chamado DocSend, que hoje em dia ele é da Dropbox. Eu achei muito interessante isso daqui, eu assisti um vídeo com uma entrevista deles e quero conversar com vocês a respeito. Recentemente eu fiz vídeo falando sobre isso, tem um outro software chamado Odoo, que é um ERP totalmente open source, eles cresceram muito sendo open source. Também tinha outros softwares que eu vi. Se tu for ver outro que ganha muito dinheiro assim é o próprio WordPress, né? Que eles têm a hospedagem WordPress na nuvem e tem a versão open source que tu pode instalar no teu próprio servidor. Então, eu acho que esse é um caminho que dá para ganhar dinheiro. Daria para começar isso aqui no Brasil. Eu não vi até o momento nenhum software open source aqui no Brasil, né, que se transformou em SaaS e tem esses dois modelos de negócio, né, a versão open source, para quem quer instalar no seu próprio servidor, e uma versão online. Eu não vi isso aqui no Brasil, até pediria para vocês, comenta aqui embaixo se tu conhece algum software que foi para esse caminho aqui, o sucesso que teve, porque eu estou vendo, eu acho que é um modelo de negócios muito interessante, que tem dado dinheiro, essas empresas têm crescido bastante indo por esse caminho aqui, e eu acho que é algo que daria para a gente fazer, né? Daria para a gente, de repente, construir. Pega um software já conhecido, faz uma versão open source para esse software já conhecido e começa a ganhar dinheiro dessa forma. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso. O nome do software é Papermark. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Este software aqui, ó, Papermark, é um software de análise e compartilhamento de documentos, tá? Então, o que tem dentro desse software aqui? Ele tem o link protegido, né? Então, tem senha para, por exemplo, enviar um documento para uma pessoa. Então, tu envia um documento com senha, marca d'água no documento para te saber, né, de onde é que veio aquele documento, para se alguém copiar. Estatísticas de visualização do documento também. Então, tu quer saber quem acessou o documento, quantas vezes a pessoa olhou aquele documento. Então, dá para fazer com o Papermark e com esse concorrente aqui, né, o DocSign. É uma cópia não, uma alternativa ao DocSend da Dropbox. Ó, gerencie, rastreie, compartilhe documentos com segurança. Então, esse aqui é o Papermark, que é um software open source que está ganhando muito dinheiro, 900 mil, quase 1 milhão de ARR nesse modelo de negócios. A posição no mercado, né? Ele se colocou na posição do mercado como uma alternativa ao DocSend. Tu percebe que às vezes eu falo aqui sobre posicionamento de marca. Então, eles se posicionaram dessa maneira, eles souberam usar essa maneira em posicionamento de marca, que é um dos P's do marketing, preço, produto, promoção, posicionamento. Um dos P's do marketing é posicionamento. E uma boa maneira de tu se posicionar no mercado é criando uma nova categoria. Né, por exemplo, em cerveja tinha, se tu for ver, o All Rise falando sobre posicionamento, tem mercado para cerveja, daí tem mercado para cerveja importada, uma nova categoria, tem mercado para uma cerveja importada light, entende? É sempre uma nova categoria, algo que tu se coloca, tu cria uma nova categoria para as pessoas entenderem o que aquilo significa. Então, o Papermark é um software de compartilhamento de documentos open source. Eles entraram naquela categoria, eles dominaram aquela categoria e estão crescendo muito por causa disso. Eu sempre recomendo, estuda sobre posicionamento de marca, que é justamente o que essas pessoas fizeram aqui. Mas o que é o modelo open source? O modelo open source é a ideia, né, para quem não conhece, né? Imagino que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar em open source, mas sempre tem algum desavisado, alguém novo aqui que não sabe o que é. Open source seria o código-fonte livre. As pessoas têm acesso ao código-fonte. E daí tu vai pensar assim, mas como? Eles vão ter acesso ao código-fonte, eles vão ter acesso ao que tem de mais importante na minha empresa, que seria o código-fonte do meu produto. Cara, o código-fonte do teu software não é a coisa mais importante da tua empresa. Tá? Deixa eu te contar isso. Não é a coisa mais importante dentro da tua empresa, e sim, tu liberaria
todo o código-fonte da tua empresa. E quais as vantagens disso? Né, o teu código-fonte fica público, ele fica auditável, ou seja, grandes empresas, bancos e outras empresas, eles vão poder, de alguma maneira, olhar o código-fonte, ver que não tem nada de malicioso ali no teu código, e justamente por isso, essas grandes empresas elas vão ter mais confiança no teu software do que num software instalado, num software que eles não têm acesso, eles não podem auditar. Tá? Então, isso seria uma das vantagens do open source. Outra coisa, qualquer pessoa pode contribuir naquele código. Então, digamos, eu baixo o teu software, gosto muito do teu software, mas eu acho que está faltando uma funcionalidade específica. Internamente, eu posso construir uma funcionalidade específica para aquele software e mando o código-fonte de volta para ti, né? Tu que é o dono daquele código-fonte ali, e tu pode acrescentar dentro do projeto final ou não. E aquele software ele é distribuído sobre alguma licença de open source que tem algumas garantias para o dono do código-fonte, né? Então, existe algumas garantias. E outra coisa legal do código open source é que se forma uma comunidade em torno, né? Então, existe agilidade, porque se teu software ele está dando certo, tem muita gente usando e achando útil, outras pessoas vão criar uma comunidade em torno daquilo ali e eles vão contribuindo com coisas para aquele software, funcionalidades, testes de segurança e tudo mais. O código open source permite isso. Para quem não conhece, softwares como Linux é um software totalmente open source, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o modelo de negócios da Papermark. Como que funciona? Existe uma versão gratuita, tá? Que tu baixa o código-fonte e instala no teu servidor, então tu mesmo hospeda aquele software, então é totalmente gratuita. Então esse começa o modelo de negócio, as pessoas podem usar gratuito instalado no próprio servidor. Daí, tu tem uma empresa e tu não quer passar trabalho instalando o servidor e fazendo tudo mais, cuidando do servidor, tem uma versão hospedada paga, tá? Para quem não quer lidar, não sabe ou não quer lidar com a parte de manutenção do servidor. Então, é aqui que eles começam a ganhar dinheiro. Eles têm o SaaS deles instalado no próprio servidor, tu vai lá, faz o login, se cadastra e paga uma mensalidade para eles do mesmo jeito que um SaaS normal. Tá? Então, eles começam a ganhar dinheiro dessa forma. E também, se tu tem uma grande empresa e tu quer realmente hospedar aquele software no teu servidor, existe a licença Enterprise, que é uma licença que permite algumas funcionalidades mais avançadas, né, que eles já têm, e que tu pagaria para eles, para ter uma licença, como no software on-premise comum, tu paga uma licença, instala no teu próprio servidor, e tu tem algumas funcionalidades avançadas, e essa é outra maneira de ganhar dinheiro. Então não é só com SaaS. A versão self-host seria então como se fosse uma versão que para se espalhar, né, para ter muita gente usando e conhecendo. A versão hospedada seria o SaaS e a versão de licença Enterprise seria a versão que seria on-premise. Então, tem mais de uma maneira de ganhar dinheiro trabalhando com open source. Os benefícios do open source, né? Eu estou lendo aqui, porque eu fiz um resumo aqui, e eu acabo falando coisas antes do que eu deveria falar. Então, benefícios do open source. Defensibilidade, eles falam sobre isso. Ou seja, o teu software está defendido porque tu já oferece uma versão gratuita. Não teria porque eu quero concorrer contigo, ir lá e fazer um software a um preço muito mais barato, ou tentar fazer um software melhor. Não tem por que eu tentar concorrer contigo, porque o software já é open source. As pessoas podem pegar aquele software e fazer open source. Escalabilidade, né? Barreira de entrada zero para ti. Então é um benefício do open source, né? Tu não vai se preocupar com o servidor de saída, tu fez o software e distribuiu, então tem essa barreira de entrada zero para ti. Velocidade, né, de pesquisa e desenvolvimento, porque tem toda uma comunidade open source trabalhando em cima, construindo contigo aquele software, então tem essa velocidade, que é um problema nas empresas de SaaS mesmo, né? Porque o cliente está sempre pedindo uma nova funcionalidade e, de repente, um software open source, a própria comunidade vai criando novas funcionalidades e isso dá muita velocidade para o produto. Segurança,
né? Então, como é um software auditável, ele tem uma segurança muito maior, né? Ele é auditável por terceiros e qualquer problema as pessoas vão avisar, vai ser corrigido rápido. Então, isso dá uma maior confiança para o mercado, para vender para grandes empresas e tudo mais. As oportunidades open source, né? Eu vi um vídeo sobre uma entrevista com os fundadores da Papermark e uma das perguntas que foram feitas para eles foi as oportunidades em open source, né? Que daria para fazer. O que eles respondem também seria, hoje em dia, trabalhar em nichos, né? Ainda mais usando inteligência artificial, trabalhar em nichos menores. Por exemplo, ele deu exemplo de CRM. As empresas de CRM fazem softwares muito grandes, muito complexos, uma ferramenta que serviria para todos os casos, e isso já está ocupado por grandes CRMs que são gigantes, complexos. Daria muito bem para criar versões mais simples para nichos específicos, né? Versões simples e especializadas. Essa seria a grande diferença, né, que tu poderia, o grande diferencial para o teu SaaS que tu poderia fazer hoje em dia é nichar esse teu software. E no open source seria foco a reduzir complexidade e criar alternativas abertas, né? Porque, como eu falei anteriormente, os softwares estão cada vez maiores, né? Então tu consegue fazer algo muito mais simples. E eu sei que simplicidade vai muito contra o que o programador normal pensa, porque ele sempre pensa em fazer softwares cada vez mais complexos, com cada vez mais funcionalidades, mas o que tem de oportunidade hoje é justamente ir ao contrário disso, nichar, né? Porque os grandes espaços, né, aqueles softwares gigantes, já estão ocupados todas as categorias praticamente. Como que foi que o pessoal do Papermark conseguiu crescer a empresa dele? Ele construiu em público, né? Então ele fez o software em público, ele fez um tweet falando que ele estava pensando em criar uma alternativa ao DocSend e fez um tweet sobre isso. E esse tweet viralizou. Várias pessoas gostaram, comentaram, disseram que ele disse assim, ó, se eu alcançar, deixa eu ver aqui o tweet, deixa eu mostrar para vocês aqui o tweet. Se esse tweet chegar a 50 likes, eu vou construir durante o final da semana. Né? Eu vou construir durante o final de semana uma alternativa ao DocSend. Então, viralizou entre aspas, né? Mas teve muita gente interessada, ele viu que tinha muita gente interessada, então ele acabou construindo durante o final de semana a primeira versão do Papermark. Daí também eles participaram de eventos de hackathon, né, a Hacktoberfest, e para isso desenvolveram mais rápido, mostraram muito o desenvolvimento, né, então a construção em público, building public. Inclusive, se tu quer fazer building public e quer público para isso, eu tenho uma comunidade no Facebook, procura aí no Facebook por Vivendo de SaaS, SaaS com 2A. A gente tem uma comunidade com cerca de 8.000 pessoas que participam dessa comunidade ativamente, é uma comunidade bem ativa. Tu pode fazer o teu building public lá dentro da comunidade, a gente vai te aceitar lá, tu pode postar o que tu está fazendo, o pessoal gosta bastante. Então, procura aí Vivendo de SaaS no Facebook e se tu estiver construindo, tu já tem um público ali para te fazer propaganda do teu software lá dentro, né? Não vai fazer propaganda de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando, mas construir um software e mostrando funcionalidade, mostrando o que está acontecendo, mostrando, ó, entrou cliente, perdi cliente, sendo real no teu trabalho ali, isso dá muito público e é muito interessante para mim como dono da comunidade também. Então, vai lá que tu vai ser bom para nós dois. Números e métricas do Papermark. No primeiro ano, eles alcançaram $20 mil de receita recorrente mensal. No segundo ano, eles alcançaram $75 mil de MRR, né, de receita recorrente mensal. Isso daria 900 mil por ano. Eles alcançaram 300 mil usuários, muitos gratuitos, né, a sua maioria é gratuito, mas não 30 mil usuários, na verdade. 30 mil usuários gratuitos se cadastraram lá para conhecer, para usar o software deles. Eles têm cerca de 1.000 clientes pagantes, tá? 60 contribuidores para o Papermark, né, open source ali, 60 pessoas contribuem para o software ativamente. Eles tiveram 70 mil estrelas no GitHub, né, e agora eles também alcançaram 880 mil visualizações de documentos compartilhados, ou seja, eles mandam documentos, as pessoas usam os documentos, e teve 880 mil visualizações de documentos compartilhados.
a tecnologia que eles usam para desenvolver o software. Então, é Next.js, TypeScript, eles usam repositórios no GitHub, Vercel para hosting, PlanetScale para o banco de dados, né, que eles usam Postgres, o banco de dados Postgres. E daí tem outras, Resend para envio de e-mails, Stripe para pagamento. Eles usam o Cursor para a IDE com inteligência artificial para desenvolver também. Custos e margens que eles têm. O que eles têm de custos hoje para manter a empresa? Então, 80% do custo, não é do 80% da receita, 80% do custo hoje é para salários dos fundadores e freelancers que trabalham em torno do Papermark, 15% para marketing e growth, tá? 5 a 6% para ferramentas de operação. Esse é os custos deles. É o que eles falaram lá na entrevista. Conselhos para empreendedores open source, eles perguntaram sobre isso, né? Eles falaram, para te desenvolver um software open source, tu tem que chegar num patamar que tu tem uma paridade de funcionalidades com, por exemplo, o caso deles, eles tinham que alcançar paridade de funcionalidades com o DocSend, né? Então, isso é muito importante. Depois, tu tem que superar os concorrentes, né, com a velocidade de entrega que o open source tem, né, e transformar o entusiasmo deles em clientes pagantes. Isso seria os conselhos para empreendedores que vão trabalhar com o open source como modelo de negócios para trazer clientes pagantes. É isso o que eu tenho para falar para vocês aqui. É muito legal a história deles, do Papermark aí. O endereço deles, se quiserem conhecer, é papermark.com. Eu vou deixar aqui na descrição também a entrevista, né, o vídeo da entrevista que eu assisti. O vídeo está em inglês, mas se tu sabe inglês, recomendo que tu assista. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse conteúdo aqui. Se inscreve no canal se tu gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve no canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.